Nesse vídeo vamos falar sobre o contexto de crise da masculinidade e nós não estamos submetidos apenas a uma crise, mas a uma verdadeira policrise, ou seja, várias crises enfrentadas pelo masculino, que é um fenômeno que tem muitas facetas, várias interligações e ele é crescente. E nós vamos, esse fenômeno tem várias frentes que acontecem ao mesmo tempo, tudo isso contribui para uma situação preocupante e complexa. E nós vamos apresentar aqui uma, uma reflexão sobre esse conceito de policrise da masculinidade e nós vamos desenvolver esse tema. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, músico, auditor, professor. Tenho mais de 20 anos de experiência nas áreas de auditoria e ensino, com várias pós-graduações, MBAs, livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais e internacionais. O termo policrise ele foi popularizado por Edgar Morin e outros teóricos para descrever situações em que várias crises ocorrem ao mesmo tempo e se alimentam mutuamente. Não é só uma crise isolada, é um colapso, é um conjunto de crises acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei que era músico, eu realmente sou formado em música, eu me lembrei, esse negócio não saiu da minha cabeça, eu tive que dizer. No caso dos homens é exatamente isso, não é uma crise só de autoestima ou uma crise sexual, é uma crise profissional, uma crise acadêmica, uma crise de empregos, é tudo junto. Então nós temos várias frentes da policrise da masculinidade. A primeira delas seria uma crise de identidade, ou seja, o que significa ser homem em 2025. Eu quero dizer que o antigo modelo de masculinidade, do homem forte, provedor, o homem altivo, está sendo amplamente atacado. Esse novo modelo que está surgindo, que nós não sabemos qual é incerto. Esse homem pode ser sensível, ele pode chorar, ele pode expressar seus sentimentos, mas ainda assim ele precisa ser forte. E o resultado disso é que o homem não tem mais um referencial firme de saber o que esperam dele. Ele vive em um vazio de referências. E nós temos muitos cursos, caminhadas, retiros espirituais para que as pessoas possam se encontrar. Nós também temos a crise profissional. Os homens estão perdendo espaço no mercado de trabalho para as mulheres, que são mais qualificadas, mais comunicativas. E em áreas como educação, comunicação e serviços públicos, essas áreas são amplamente feminilizadas ou são dominadas por mulheres. O homem que outrora era acostumado a validar seu valor pelo trabalho e pelo provimento, hoje ele se vê desempregado, subempregado, obsoleto e com uma renda muitas vezes abaixo da mulher ou incapaz de prover uma mulher. O resultado é uma baixa autoestima, perda de propósito, fuga de vícios, pornografia ou isolamento. Nós temos também a crise relacional e afetiva. Os homens hoje em dia eles estão tendo menos relações sexuais do que em todos os tempos. E os dados mostram isso, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Por exemplo, os aplicativos de namoro, eles beneficiam a minoria dos homens, que são os 10% mais bonitos, mais destacados, mais desejados, em que 80% das mulheres basicamente se atraem por 20% dos homens. E a hipergamia feminina faz com que homens se sintam invisíveis romanticamente nessa nova era digital, nessa era dos relacionamentos de forma virtual. E o resultado são homens frustrados, confusos, desistindo do jogo, saindo do jogo e aderindo a movimentos como MGTOW e Red Pill, por exemplo. Também temos a crise sexual. Os homens estão iniciando a vida sexual cada vez mais tarde. Muitos se sentem inseguros com o seu próprio desempenho, porque tudo é performance e as pessoas estão tomando remédio para performar e uma insatisfação com o próprio corpo
e a comparação das experiências prévias das mulheres. As mulheres estão mais experientes do que os homens, estão comparando os homens. E aí a consequência: pornografia, disfunção erétil precoce, baixa taxa hormonal, baixa testosterona, estresse, depressão, né? E claro que muitos homens acabam evitando o sexo, vivem no mundo virtual da masturbação e dos vícios em pornografia. Nós temos também outra crise, que é a crise geracional. Os pais e os avós, eles tinham autoridade sobre a família, sobre os filhos, sobre a mulher, sobre a sociedade. O homem atual, ele é questionado, ele é cancelado, ele é invalidado, ele é ridicularizado. Não existe mais um rito de passagem claro de um menino para o homem. E muitos homens crescem provenientes de famílias de mães solteiras, sem figuras masculinas fortes que possam lhe inspirar. E o resultado disso é muitas vezes a falta de maturidade emocional, a dependência da mãe, uma adolescência prolongada. Nós também temos a crise de propósito, porque o homem, ele não se enxerga mais como provedor, ele não consegue mais ser o provedor por uma série de razões econômicas, financeiras, do mercado de trabalho, do setor educacional, e ele não se enxerga mais como um líder. E também ele está vendo que ele não é mais um homem da casa, ele não é mais autoridade dentro da casa, dentro do lar. Então o que ele é? O resultado disso são crises existenciais, fuga para jogos, para hobbies, para apostas, para ideologias radicais ou simplesmente apatia, desinteresse, isolamento. E também temos a crise da saúde física e da saúde mental. Os homens, infelizmente, muitos deles estão cuidando menos da saúde. Muitos estão correndo atrás, indo às academias, fazendo terapia, mas outros não. Então temos também altas taxas de churrascamento, de dependência de bebidas e depressão. Né? E os homens têm essa vergonha de procurar ajuda. Eles acham que eles têm que aguentar. Então o resultado disso é o sofrimento silencioso, a churrascamento precoce, o adoecimento emocional e físico. Então a conclusão disso é que o homem está ruindo. Muitos homens estão ruindo em silêncio. Então essa policrise, essa crise múltipla da masculinidade, ela não é um exagero, ela não é mimimi, é uma policrise sistêmica que exige a atenção da sociedade, das instituições, dos governos e de nós mesmos. E nós estamos aqui para isso, né? Enquanto muitos falam em empoderar a mulher, com razão, a mulher tem que galgar suas posições, poucos querem ouvir o que o homem, se o homem está quebrado, está sofrendo, está frágil, né? Então se o homem falar é vítima, é mimimi, é vitimismo, mas nós também temos que ouvir os homens, nós temos que acolher os homens e teríamos que ter políticas públicas voltadas a esses homens. Infelizmente é uma parte da sociedade que é negligenciada porque todo mundo acha que o homem tem que aguentar, que o homem aguenta, que o homem é forte e que o homem aguenta tudo, mas os homens também precisam de ajuda e nós temos que ter um olhar atento e sensível para essas crises da masculinidade e fazermos algo a respeito. Obrigado por assistir. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.